Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro e queremos iniciar hoje uma série de estudos sobre o tema o caráter cristão. Trata-se de um exame pessoal de como está o desenvolvimento do nosso caráter e uma possibilidade de prosseguir na nossa jornada para a perfeição em Cristo Jesus. A palavra caráter aparece apenas uma vez no Novo Testamento, na língua original, e esta se encontra no texto de Hebreus capítulo 1, verso 3, o qual, falando de Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando lemos aqui a expressão a expressa imagem da sua pessoa, isso quer dizer que Cristo é a expressa imagem da essência do Pai, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, 15 e 19. Então, toda a plenitude do Pai estava presente no Filho. Era a expressa imagem do seu ser. Isso significa realmente o caráter. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9b. E eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. O que é, então, um caráter genuinamente cristão? Assim como o caráter de Cristo consistia em ser a perfeita imagem do Pai, o caráter cristão consiste em ser a imagem de Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. E quando o texto diz somos transformados de glória em glória na mesma imagem, isso quer dizer é um processo que continua. Não somos perfeitos ainda. O próprio apóstolo Paulo afirmou que não alcançou a perfeição ainda, mas é um processo que deve ser contínuo na vida de um cristão, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o objetivo de Cristo para os seus filhos, e para isso ele colocou pessoas na liderança da igreja que tem essa incumbência de trabalhar para o aperfeiçoamento dos cristãos em todas as áreas da sua vida. 2 Pedro 1, verso 3 e 4 nos diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que fiqueis por elas participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, essa característica participante da natureza divina é uma das características de um caráter genuinamente cristão. Ele continua: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, verso 19. Veja que padrão alto está sendo proposto para o cristão: cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais semelhante a Cristo, melhor terá sido formado o meu caráter.
Quanto mais perto de Cristo, melhor é o caráter do cristão. Muitas vezes a pessoa faz uma decisão para Cristo, mas ainda falta muito para essa semelhança com Cristo. Paulo escreve aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Quer dizer, o objetivo era muito claro, Cristo formado neles. Porém, os Gálatas estavam enfrentando sérios problemas, tanto na questão da doutrina, como também na questão de relacionamento entre eles. Havia brigas entre eles. E o apóstolo mostra: estou de novo sofrendo dor de parto. Parece que tenho que começar tudo de novo para que Cristo seja realmente formado em vós. Cristo está preocupado com a qualidade dos membros, não apenas a quantidade, mas com o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Nos movimentos modernos, a tendência é procurar multidões. Quanto maior a multidão, mais satisfeita fica a pessoa que lidera o trabalho. Cristo vê muito mais do que isso, ele vê cada pessoa individualmente. A transformação abrange algumas áreas da vida da pessoa. Em primeiro lugar, Deus instituiu uma liderança para que esse objetivo seja alcançado. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, a liderança da igreja tem esse objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Então, isso requer uma dedicação da liderança na qualidade do caráter cristão e uma disposição dos membros de receber ajuda nas áreas das suas deficiências. E um dos objetivos da aquisição de uma sólida base doutrinária, um profundo conhecimento das verdades fundamentais da Bíblia, para não ser levado por ventos de doutrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso vai levar à unidade da fé, até que todos chegamos à unidade da fé, Efésios 4, verso 13, e João 17, 21, para que todos sejamos um. Então vai levar uma unidade entre os membros da igreja. Os crentes vão ser preparados para o engajamento na obra do Senhor, crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus tem ministério para cada pessoa salva, e a liderança deve estar ocupada no sentido de preparo dos membros para isso, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Veja que, de uma forma muito clara, a Bíblia coloca que cada membro deve estar contribuindo com os seus dons para o aperfeiçoamento da igreja. Então, nosso alvo é muito claro: ser semelhantes a Cristo. Isso requer uma firmeza doutrinária, um profundo conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia hoje é muito superficial em muitos dos movimentos chamados evangélicos. Falta um envolvimento, uma dedicação maior na área das doutrinas da Bíblia. Hoje em dia se tem muitas práticas antibíblicas, como, por exemplo, beber um copo de água para receber a bênção do Senhor, ou sal grosso, ou mesmo andar pelo corredor do sal, ou sessão de descarrego. Nada disso tem base bíblica. E isso é justamente assim porque as pessoas não estão sendo doutrinadas profundamente conforme a Bíblia ensina. Então, mais firme na doutrina, mais unido com os irmãos da igreja, é uma das características do caráter cristão. Mas se andarmos na luz como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o caráter cristão fica evidente quando existe realmente uma união profunda entre os membros da igreja. As pessoas vão procurar cultivar a comunhão com Deus e uns com os outros. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1, aquele que se isola busca seus próprios interesses. Então, o crente que se isola não é uma pessoa que realmente busca os interesses de Deus. E a pessoa vai ser mais participativa no trabalho de Deus, vai estar realmente envolvida na obra que está sendo feita. Cada um administra os outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Quando vamos chegar lá a essa perfeição? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A santificação final se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. Ele nos transformará então completamente à sua imagem. Mas hoje temos uma tarefa. Ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os cristãos devem prosseguir na sua jornada para a semelhança com Cristo. Cristão acomodado é um cristão que Deus rejeita. Sou rico e de nada tenho falta. Apocalipse 3, verso 17. E o texto então continua dizendo, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Cristo não quer e não aceita pessoas que apenas ocupam lugar nos bancos da igreja sem um envolvimento com a obra dele. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que ele nunca plantou, disse alguém. Então todos queremos frutos, queremos um galardão na eternidade, mas se a pessoa não planta, não vai colher. Será que o mundo vê a imagem de Cristo em nós? Eles podem ver que realmente temos um caráter cristão. É isso que Deus espera de nós. Esse foi um estudo de introdução e pretendemos, na graça de Deus, continuar com esse tema nos próximos dias, abordando vários aspectos dessa questão de desenvolver um caráter genuinamente cristão. Muito obrigado por assistir a essa apresentação e que Deus nos abençoe ricamente nessa jornada e que o mundo possa ver realmente Cristo em nós. Muito obrigado.